Hey there! Olá! Eu sou a Marília Helminski e eu adoro inglês. Se você também gosta, se você também tem interesse em aprender, então vem comigo. Eu gosto tanto de inglês, mas tanto, e ele já fez tanta diferença na minha vida, já trouxe tantas oportunidades, tantas realizações, já me ajudou a tornar tantos sonhos em realidade, que eu decidi criar esse treinamento para quem quer também viver essas experiências. Sim, esse é um treinamento. Hoje eu vou ensinar você e você vai aprender a aprender. É isso mesmo. Mas antes de qualquer coisa, é muito importante que você tenha bem claro por que você quer aprender inglês. Isso é a base de tudo. Qual é a mudança na sua vida que você acredita que o inglês pode trazer para você? O que de bom você acredita que o inglês vai trazer para a sua vida? A mudança é uma promoção no trabalho? Como você vai se sentir quando receber uma promoção no seu trabalho? A mudança é uma autoconfiança para fazer uma viagem, um curso no exterior, conhecer novos lugares, fazer novos amigos, conhecer novas culturas? Se for isso, como que você quer se sentir quando estiver conhecendo um lugar novo em outro país e conversando naturalmente com as pessoas de lá? Como que você quer se sentir quando você estiver fazendo isso? Então, tenha isso bem claro, de preferência por escrito, tá? Para que você sinta sempre motivado. Então, se você, por um acaso, chegar em um momento e der uma desanimada, recorra a esse texto, a esse objetivo que você escreveu para você manter a sua motivação. Gente, eu adoro inglês e eu adoro ensinar inglês também. E eu já falei muitas vezes para os meus alunos VIP que aprender inglês é mais ou menos assim. Conforme você vai aprendendo uma coisa, duas coisas, três coisas, você vai empilhando aí um tijolinho, outro tijolinho, outro tijolinho. E aí, conforme você vai empilhando esses tijolinhos, quando você menos percebe, já virou uma parede. E aí você sobe de nível. E se você continuar aprendendo e praticando, de repente você vê que já construiu um castelo. Esse castelo é aquele motivo especial pelo qual você quer falar inglês. O castelo aí é uma coisa lúdica que representa a promoção no trabalho que você quer, a participação em uma negociação, mais autoconfiança para fazer uma viagem, para falar com outras pessoas, para conhecer novos lugares, fazer novos amigos, conhecer novas culturas, enfim. E além disso, tem outra coisa para que você tenha aí bem claro. A sua cabeça não tem zíper e, portanto, não dá para alguém abrir a sua cabeça e colocar conhecimento lá dentro. E isso significa que você vai ter que fazer a sua parte, você que vai ter que abrir a sua cabeça para deixar o conhecimento entrar. E aí, para fazer a sua parte para aprender. E que são esses conhecimentos extras, né? Esses exercícios extras que eu vou ensinar você a fazer. São esses exercícios que vai ajudar você a abrir a sua cabeça para aprender muito mais rápido. Então pode até ser que você acha que eles dão um pouquinho de trabalho para fazer, mas você vai ver que eles vão acelerar e muito o seu aprendizado. Então, eu posso dizer que falar inglês depende muito de você, muito mais de você, da sua dedicação e da sua vontade. Mas a sua parte, ela não precisa ser difícil, nem maçante de fazer, porque é o seu desejo de mudança que vai deixar você sempre feliz e motivado em aprender. Não é mesmo? Então, tendo dito isso, continua assistindo, continua aqui comigo. Daqui a pouco eu vou sair de cena e você vai passar a ouvir apenas a minha voz e na tela vão ter os exercícios, a explicação sobre os exercícios. Tá? E aí eu preciso deixar também bem claro que esses não são exercícios aleatórios, eles são exercícios baseados nos princípios da PNL, a programação neurolinguística. Então, eu posso dizer com toda certeza que se você colocar em prática e
Se você exercitar de verdade, colocar em prática, fazer esses exercícios para cada coisa nova que você aprender, eles vão ajudar você a memorizar e tornar o uso de cada coisa nova que conforme você vai aprendendo em algo natural de se fazer, normal para você. Você vai se tornar acostumado a tanto escrever como ler. E isso é ótimo, né? É exatamente isso que a gente quer. Então, por isso, assista esse vídeo várias e várias e várias vezes. Baixe o resumo em PDF que eu fiz especialmente para ajudar você a ter esses exercícios sempre à mão, para que você se lembre de colocar em prática os exercícios a cada coisa nova que você aprender, tá bom? E aqui tem um roteiro do que eu vou entregar para você. Então, começando aí, o que tem aqui, o que tem daqui para frente nesse treinamento? Nesse treinamento eu vou falar sobre quanto tempo de prática, quanto tempo você precisa praticar para ficar fluente. Eu também vou falar sobre como o cérebro funciona. Então, sabendo como as coisas funcionam, é muito mais fácil a gente pegar carona nelas, ou seja, seguir o fluxo aí para aprender. E eu também vou, principalmente essa aqui é a melhor parte, eu vou ensinar você a praticar sozinho, porque muitas pessoas dizem, tá, mas eu não tenho com quem conversar, eu tenho aquelas poucas horas com o professor. Gente, o momento, se você tem um professor, se você está aprendendo sozinho, não importa. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, quando você aprende uma coisa nova, quanto mais você coloca aquilo em prática, mais acostumado você fica com aquilo e mais craque você fica naquilo. Lembra quando você aprendeu a andar de bicicleta? No começo era difícil equilibrar, tinha que andar com as duas rodinhas, senão você caía, você enroscava nos lugares, enfim. E aí, conforme você for pegando prática naquilo, tira uma rodinha, tira outra rodinha, até que você estava só com as duas rodas da bicicleta. E é assim mesmo, gente. Pratica, 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 até que aquilo fique natural para você. Muitas pessoas aí passam anos sem andar de bicicleta e no dia que resolve andar de novo de bicicleta, ainda lembra como que se anda. Por que que lembra? Porque aprendeu corretamente. E é isso que eu quero falar aqui. Também quero falar sobre a CEFR. CEFR é uma sigla que vem de Common European Framework of Reference. O que quer dizer esse nome aí? Quadro Europeu Comum de Referência para Línguas. CEFR. É um padrão reconhecido internacionalmente para descrever a proficiência que uma pessoa tem em um idioma. Então, ele é uma régua oficial para definir, para distinguir o nível de proficiência, de fluência que uma pessoa tem em um idioma. Existem outras réguas também, como, por exemplo, o TOEIC. Eu vou usar aqui a CFR, porque eu acredito que eles são o padrão que fornecem mais informações. A CFR, ela divide os números de proficiência em 6, como você pode ver aí. Eles usam umas siglas para definir, em que essas siglas significam aí do iniciante até a pessoa que tem domínio pleno do idioma, ou seja, aquela pessoa que fala inglês no nível que a gente chama de nativo, aquela pessoa que consegue falar qualquer coisa, só abrir a boca e sair falando, consegue conversar sobre tudo. E é aqui que a gente sempre tem que focar. Nós queremos que o nosso dia a dia, que a gente consiga fazer as mesmas coisas que a gente consegue fazer hoje, falar as mesmas coisas que a gente fala hoje em outro idioma, ou seja, que a gente pode transformar a nossa realidade, o nosso dia a dia em outro idioma e fazer com que aquele idioma seja tão natural para a gente que a gente consiga colocar ele, considerar ele como um idioma nativo. E eu posso dizer para você que isso é inteiramente possível. Mas tem uma outra informação também da CFR que eu quero que você fique sabendo, caso você ainda não saiba, tá? A CFR, ela fez algumas pesquisas e ela chegou à conclusão que, em média, a pessoa que consegue alcançar o nível de fluência em inglês
significa que ela praticou aquele idioma, não somente o inglês, mas pode ser outro idioma também. Ela praticou no mínimo 1000 horas aquele idioma. E eu vou simplificar para você o que são essas 1000 horas, o que representa aí essas 1000 horas na sua vida. Então, vamos fazer uma conta simples. Se você estuda 2 horas por semana, 2 horas por semana, e não estuda mais, não pratica mais, 2 horas por semana, às vezes, é o tempo de um curso que uma pessoa faz. Aí sai do curso, fecha o livro e só abre de novo na semana que vem, né? Isso acho que é a realidade para muita gente. Vamos fazer uma conta aí. Se cada dia tem 24 horas, em uma semana tem 7 dias, 7 vezes 24 dá 168 horas. Se de 168 horas você tirar 2 horas, o que é ridículo, 2 horas, tirar de 168 horas para praticar o inglês, sabe quanto tempo você vai demorar para chegar ao nível de fluência? 15 anos. É isso mesmo, 15 anos. São aquelas 1.200 horas. 15 anos a gente não tem, né? 15 anos é muito tempo. Eu concordo, você deve estar aí revoltado agora. E eu consigo imaginar o que você está sentindo. Eu não tenho 15 anos para receber uma promoção, eu não vou esperar 15 anos para fazer aquela viagem que eu sempre quis fazer, me sentir... me mudar para outro país de repente, né? E já me sentir preparado para assumir uma posição em outra unidade da minha empresa. Enfim, a gente não tem 15 anos. E eu concordo com você. E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo, para te ajudar a diminuir muito esse tempo. Mas que fique bem claro, eu vou repetir, depende de você, tá? Depende de você, depende do quanto tempo você vai se dedicar. E não é somente ficar escutando uma música em inglês por 5 horas durante o dia que você vai sair falando. Isso é muito raso. Então, a gente precisa forçar um pouco mais o nosso raciocínio. E aí, a gente, conforme vai forçando o raciocínio, vai tornando aquelas coisas que a gente está colocando ali em prática naturais para a gente fazer. Então, conforme o tempo for passando, você vai ficar tão familiarizado em fazer cada coisinha que você está aprendendo, que quando você menos perceber, você vai estar falando fluentemente. Vai ser muito mais rápido do que você possa imaginar. Pode ter certeza, e eu tenho certeza disso, tá? E aí, sabendo que nem todo mundo tem o dia inteiro para estudar, para ficar só dedicado a estudos, sabendo que todo mundo tem uma vida corrida e agitada com outros compromissos, então você tem que deixar o seu momento de praticar o mais efetivo e eficaz possível. Ou seja, com aquele pouco tempo de estudo que você tem, é claro que quanto mais tempo de prática, melhor tá? Mas você tem que Você tem que pegar aquele tempo que você tem para praticar e espremer ele para você extrair o máximo dele. Ou seja, você forçar o seu raciocínio, forçar a sua criatividade, você colocar aí o seu cérebro na sua capacidade máxima de retenção, memorização e aprendizado. E é isso que eu vou te ensinar agora, tá? Então, olha só, para começar aqui o assunto. Como que nós recebemos as informações, tá? Nós recebemos as informações, os estímulos do mundo externo através dos nossos 5 sentidos. Quais são os 5 sentidos? É o paladar, o olfato, a audição, tato e a visão, tá? Então, tudo que nós sentimos, cheiramos, ouvimos, tocamos e vemos. É através desses 5 sentidos que nós captamos as informações do mundo. E o nosso cérebro, ele processa essas informações e ele faz aí uma divisão. Ele fala assim, isso aqui é importante para mim, isso aqui não é importante para mim, eu vou descartar. Gente, isso é muito importante. Se você não tem um objetivo, por que você quer aprender inglês? Algo que seja realmente importante para você,
aquele motivo ou aquela sensação, se você não tem aquilo muito bem claro, sabe o que o seu cérebro vai fazer? Ele vai fazer assim, ó, isso aqui não tem a ver com objetivos que eu tenho, então eu vou descartar a informação. E é por isso que as pessoas não memorizam. É por isso que as pessoas não aprendem, tá? Primeiro, porque não praticou direito, e segundo, porque aprender aquilo a pessoa não tem claro que aquilo está fazendo diferença na vida dela, tá? Então, por isso, é muito importante que você tenha bem claro qual é o motivo, qual é a sensação que você quer sentir quando você perceber que está falando inglês fluentemente, tá? Então, voltando, o nosso corpo, então, recebe essas informações através dos 5 sentidos e quem processa é o cérebro. O nosso cérebro, ele processa as informações de maneira diferente e informações diferentes, elas são processadas em lados distintos do cérebro. Olha essa imagem aí, ó. O lado esquerdo do nosso cérebro, ele é responsável pelo processamento racional, lógico, tá? Enquanto o lado direito do nosso cérebro, ele é responsável pelo processamento irracional, intuitivo, emocional, sensível, criativo. É ele que capta os sons, por exemplo. Se você, por acaso, for canhoto, você vai considerar essa imagem trocada, tá? Você põe a lógica para o lado de lá, a criatividade para o lado de cá. Ou seja, o canhoto, ele tem a criatividade sendo processada pelo lado esquerdo do cérebro e o lado lógico sendo processado pelo lado direito do cérebro, ok? Então, se você é canhoto, considera essa imagem invertida. E se você é destro, aquele que escreve com a mão direita, você considera a imagem do jeito que está aí, tá bom? Então, o nosso cérebro, ele processa as informações aí, cada porção do cérebro processa um tipo de informação. E olha só, deixa eu provar isso para você. Dá uma olhada nessa foto aí. São 4 fotos, vamos dizer assim, do cérebro, enquanto ele está processando determinados tipos de estímulos. Então, quando ele está ouvindo, é uma porção que fica mais ativa. Quando ele está vendo, falando e pensando, são porções distintas do cérebro que são mais ativadas, tá? Só para você entender essas figuras. Quanto mais vermelho, mais ativa aquela porção, e quanto mais azulado ou preto, menos ativa aquela porção, tá bom? Significa aí, então, que se está escuro, se está azulado, aquela parte ela está menos ativa, tá? E aí você deve estar me perguntando, tá, mas o que isso tem a ver com o inglês? Tem tudo a ver. Gente, quanto mais a gente coloca o nosso cérebro para trabalhar, dando estímulos diferentes para ele, mais a gente consegue fazer com que ele processe as informações e com que ele retenha, memorize. Ou seja, você vai se tornar capaz de aprender muito mais rápido. E não é isso que a gente quer? A gente quer otimizar o nosso tempo? A gente quer otimizar tudo que a gente aprende? A gente não quer ficar revendo a mesma coisa 10 vezes porque esqueceu ou porque não aprendeu direito. Não é verdade? Então, esse conhecimento aqui vai fazer toda a diferença para você. E os exercícios que eu vou ensinar aqui para você agora, eles são baseados nesse conhecimento. Então, eles são baseados nos princípios da PNL e também baseados em neurociência, que é isso aqui que você está aprendendo agora, ok? Então, como que a gente coopera com o nosso cérebro? Estimulando o nosso cérebro de maneiras diferentes. E agora, eu vou ensinar para você como que você tira o máximo de cada exercício de inglês ou de outro idioma, tá? Mas estou puxando aqui a sardinha para o inglês. Como que você extrai o máximo, como que você coloca no máximo a sua capacidade cerebral em cada exercício que você vai fazer. Aqui eu estou trazendo exemplos de exercícios que tem geralmente nos materiais didáticos, tá? Mas você também pode considerar, se você não está estudando através de um material didático, você pega uma música e faz esse exercício, você pega um vídeo, um filme e faz esses exercícios, tá bom? Então, vamos lá. Como que você explora ao máximo
os exercícios de áudio, que geralmente vêm com os materiais didáticos. Então, antes de você fazer o exercício proposto no material didático, você vai escutar aquele áudio e você pode fazer algumas coisas com aquele áudio antes de responder lá no seu livro. Você pode escutar aquele áudio e transcrever a frase ou transcrever o texto, porque aí, você escuta, entende, você transcreve, ou seja, você pratica a escrita, você ativa a sua visão, porque você está vendo o que está escrevendo. Se você fala, repete aquilo, lê em voz alta, você também está praticando a fala e a audição também, porque você está ouvindo o que você está falando. Isso é ótimo, não é? Então, você pode perceber que só isso estimulou todas as áreas do seu cérebro com um único exercício. Beleza? Prosseguindo, como que você explora ao máximo os exercícios de escrita que você tem aí? E aí pode ser do material didático, pode ser um texto qualquer que você achou na internet. Como que você pode fazer? Essa aqui, esse é principalmente para os iniciantes, tá? Para aquelas pessoas que ainda enroscam nos verbos auxiliares. São para essas pessoas. Você pode pegar as frases que você tem aí no seu material didático e você transforma aquela frase. Então, mesmo que esse não seja um exercício que está sendo pedido no seu material didático, você faz a mais. Por quê? Você está praticando a mais, tá? E sucesso é para quem faz além do esperado, não é verdade? Então, vamos lá. Por exemplo, imagina que você tinha aí no seu material didático, em qualquer outro lugar, uma frase assim, There is an art gallery in your town. Você pega aquela frase e transforma ela em negativa e pergunta. Então, there isn't an art gallery in your town. E pergunta, is there an art gallery in your town? Então, você praticou aí, você transformou aquela frase em outros 2 exercícios. Outra coisa que você pode fazer é transformar as frases que você tem em qualquer lugar, que você encontra em qualquer lugar, você transforma ela colocando ela em outros tempos verbais. Então, presente, passado, futuro, tá? Nós temos aqui, um exemplo. Então, se eu tinha lá, Daniel is my boss, eu posso transformar, colocar no passado, Daniel was my boss. Eu posso colocar no futuro, usando going to. Daniel is going to be my boss. Você também pode usar aqui o futuro com will, você pode pôr o present perfect, você pode colocar como present continuous, vai depender aí do que você já aprendeu até agora, tá? Você também pode incrementar essa frase, mudar algumas palavras na frase. Então, por exemplo, coloca aí um modal verb, coloca um advérbio de frequência, continua a frase, enfim. Isso, gente, são maneiras de você usar o que você já tem para aumentar o seu aprendizado, tá? Você também pode, então, continuando aí o assunto de trocar palavras, modificar a frase, você pode trocando palavras específicas na frase, principalmente quando você aprende vocabulários novos. Então, por exemplo, Daniel is my boss. Daniel is my teacher. Troquei boss por teacher. Daniel is my friend. Daniel is your friend. E aí você vai mudando a frase, tá? Até você ficar familiarizado com aquela construção da frase. Além do vocabulário, é claro. Você pode criar também um contexto para encaixar aquela frase. Como assim? Muitas vezes, quando a gente está estudando, a gente tem aí frases soltas, né? Frases soltas jogadas ao vento lá no material didático. Então, fica difícil de você memorizar muitas vezes aquela frase porque ela está jogada ao vento. Mas você pode fazer um exercício mentalmente ou de maneira escrita também, de maneira falada. Você faz uma historinha. Você imagina, eu tenho essa frase aqui. There is an art gallery in my town. Como que eu poderia fazer para usar essa frase no meu dia a dia? Em qual situação no dia a dia eu poderia usar aquela frase? Então pode ser que alguém perguntou assim para mim, is there an art gallery in your town? E aí eu respondi, there is an art gallery and a gas station in my town.
por exemplo, tá? E aí você pode, então, quando você tem um contexto para aquela frase, a hora que você presenciar na sua vida real aquele contexto, você vai lembrar daquela construção, daquela frase que você exercitou tanto, que ela já é tão baba, tão comum, tão facinha para você, tão mamão com açúcar para você, que você vai falar, você vai abrir a boca e vai sair da sua boca tudo que você quer dizer, porque você está acostumado já a fazer aquilo. Percebe a profundidade desses exercícios? Continuando aí, como explorar seus exercícios de falar? Então, tudo que você tem que falar, anteriormente eu já falei, né? Você escreve, lê em voz alta, escuta o áudio e fala, repete em voz alta. Então, já são exercícios de fala. Mas, além disso, você pode variar também a velocidade. Então, por exemplo, se você é iniciante, você vai ler as palavras mais picotadas. E conforme você vai ficando familiarizado em pronunciar aqueles sons, você vai conseguindo falar mais rápido. E aí eu preciso fazer uma observação. Gente, precisa falar em voz alta, tá? Não adianta só falar no pensamento, que no pensamento a nossa pronúncia sai linda, a gente não engasga, não fica com falta de ar, mas é falando em voz alta que a gente exercita principalmente a musculatura, que é tão necessária para a gente falar. Que musculatura? A musculatura da nossa mandíbula, da nossa boca, as posições da língua, a garganta, as cordas vocais. A gente tem que acostumar o nosso corpo a reproduzir aqueles sons que muitas vezes são sons que nós não produzimos no nosso idioma nativo. Então, a gente precisa, em primeiro lugar, estar acostumado a reproduzir aqueles sons. E aí vai melhorar muito a sua velocidade de leitura, tá? Então, um exemplo aqui de variar a velocidade, se você é um iniciante, você vai ler essa frase mais ou menos assim. Então, there is an art gallery and a gas station in your town. E aí, se você está um pouquinho mais avançado, você consegue ler assim, ó. There is an art gallery and a gas station in your town. Se você está um pouquinho mais acostumado com as palavras, com o vocabulário, com a estrutura das frases, você vai ler assim. There's an art gallery and a gas station in your town. Muito mais rápido, muito mais fluido, tá? Porque no dia a dia, ninguém fala pausadamente assim, tá bom? Então, tem que praticar, não tem jeito. Você também pode variar o tom de voz nas frases, tá? Então, eu vou ler aqui para você vai perceber que dependendo da entonação, dependendo da palavra que eu coloco em entonação, ela acaba ficando com significados diferentes, tá? Então, olha só. Daniel is not my boss. 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 Você percebe que aí cada frase significa algo diferente, tá? Se você tem imagens, tanto no seu material didático, ou você está vendo uma foto no Facebook, no Instagram, em uma revista, qualquer lugar, você pode se acostumar. Então, se você quer um motivo para falar, você tem agora o motivo. Você tem aí imagens para todo lado que a gente olha, a gente tem imagens. Você pode descrever até o ambiente que você está me assistindo neste momento. Então, olha só, eu tenho 3 imagens aí e eu posso fazer uma frase para cada imagem. Então, por exemplo, Pedro is having some ice cream. Pedro likes flower smells. He heard his mother calling him. Ou você pode transformar essas imagens em uma historinha, tá? Então, Pedro was having some ice cream, then he felt the smell of flowers, and then he heard his mother calling him, por exemplo. E aí, quando você precisar escrever uma redação, por exemplo, você está tão acostumado a escrever, a exercitar a sua criatividade, o seu lado direito do cérebro, que você vai fazer isso com muita facilidade.
Você também pode, se tem um áudio que tem uma frase lá para você fazer um exercício, ou então uma frase solta no seu material didático, uma frase solta em qualquer outro lugar que você encontrar, você pega aquela frase e termina aquela frase, ou então cria uma historinha a partir daquela frase. Então, se eu tinha um exercício assim, ó, Pedro has a cat, por exemplo, eu posso terminar a historinha. Pedro has a cat and its name is Fluffy. Pedro loves animals. Pronto, terminei a historinha. Pratiquei aí a fala. Então, você não precisa necessariamente ter 24 horas por dia uma pessoa do seu lado para praticar conversação com você. Você pode praticar com você mesmo, usando qualquer coisa perto de você para praticar. Só que para isso, tem que querer, né, gente? Tem que querer aprender, tá? Por último, como explorar os exercícios de vocabulário que você tem. Então, a cada palavrinha nova, você pode fazer pegar um caderno de apoio, fazer um dicionário de palavras novas. Quando você é iniciante, você coloca a tradução. Quando você está mais avançado, você já pode colocar sinônimos para aquelas palavras novas que você está aprendendo. E, principalmente, tanto para iniciante como mais avançado, você pode fazer uma frase de exemplo, usando aquela frase, aquela palavra. Uma frase de exemplo que fique fácil para você de lembrar o significado daquela palavra, uma frase que você já viu em algum lugar, que você está acostumado. Não só para os substantivos, mas também para os verbos e principalmente para os phrasal verbs e para as expressões, tá? Você pode colocar aí o contexto que você usaria aquele phrasal verb, aquela expressão. Isso é muito importante para você memorizar, para você compreender o uso daquilo. E mais importante de tudo aqui, falando dos vocabulários, atribuir imagens às palavras. Então, se você vê uma palavra escrita em qualquer lugar, tree, e aí você pesquisa, o que é tree? E aí você vai lá no dicionário e descobre que é árvore. Se eu falo árvore, deve ter vindo alguma imagem à sua mente agora, não veio? Não veio uma imagem de uma árvore? Então, você pode fazer isso para todas as palavras que você aprende. Atribua uma imagem àquela palavra, àquela situação, àquela expressão, aquele verbo, aquele contexto novo que você está aprendendo. Isso vai facilitar o seu cérebro, você vai ficar amigo do seu cérebro, ou melhor, você vai convencer ele a ser seu amigo no aprendizado para você conseguir ser fluente muito mais rápido. Então, eu vejo tree, o que vem à minha mente? Uma árvore. E eu posso aumentar o meu vocabulário, sabe como? Colocando diferenças, né? Diferenças de uso daquela palavra. Então, por exemplo, Christmas tree. E aí vem à sua mente a imagem de uma árvore de Natal. Você pode fazer isso com tudo, porque nós pensamos em imagens. Tá? Se eu falar carro para você, provavelmente veio um carro. Talvez seja azul, talvez seja vermelho, talvez seja velho, novo, pequeno, grande, mas veio um carro. E aí você atribui aquela imagem a car, tá bom? E é isso. Esse é o meu recado. Gente, esses exercícios, coloque em prática. Se você realmente quer falar inglês fluentemente, muito mais rápido, coloque em prática esses exercícios. Você vai ter um pouco de trabalho? Sim, vai. Mas você também vai ter resultado muito mais rápido do que as pessoas que não estão se esforçando, não estão pagando o preço, vamos dizer assim, tá? Não estão se colocando aí como eu estou aprendendo, como que eu posso me ajudar a aprender, como que eu posso me ajudar a chegar onde eu quero. E eu espero que eu tenha realmente ajudado você, que você realmente tenha aprendido muito com esse vídeo, porque esses conhecimentos fizeram toda a diferença para mim, e eu quero que, da mesma forma que fizeram diferença para mim, façam a mesma diferença na sua vida. Por favor, deixa o seu gostei aí, deixa um comentário, me diz qual que é o sentimento, qual que é a sensação, qual que é o aprendizado que você teve com este treinamento, porque sim, foi um treinamento, não foi? É isso aí.
Um grande abraço e até a próxima!